Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O nome dele era Ethan Carter, um jovem brilhante, mas tímido e reservado. Ele sempre foi fascinado por Lila Montgomery, a garota mais popular e carismática do colégio. Seu sorriso, sua risada, sua aura pareciam iluminar todos os cômodos em que ela entrava. Ethan pensou que talvez, um dia, ela o notasse. Mas naquele dia, tudo mudou. Em uma festa de aniversário, ele finalmente encontrou coragem para falar com ela, confessar seus sentimentos com toda a sinceridade e vulnerabilidade que conseguiu reunir. Seu coração batia forte. Mas em vez de um sorriso terno, Lila caiu na gargalhada, ridicularizando-o na frente de todos na festa. Você? Eu? Não seja ridículo, Ethan. As vaias se espalharam, os olhares dos amigos se transformando em gargalhadas cruéis. Ethan saiu da festa com o rosto vermelho, as mãos trêmulas e uma humilhação gravada para sempre em sua mente. 2 anos se passaram. 2 longos anos durante os quais Ethan mudou silenciosa, mas profundamente. Ele deixou a cidade para estudar, treinar, construir sua confiança e desenvolver um plano que ninguém poderia suspeitar. As feridas do ego e do amor não correspondidos se transformaram em uma determinação fria. Hoje ele estava de volta. E desta vez, ele não era o garoto tímido que Lila havia humilhado. Desta vez, ele estava pronto. Pronto para recuperar o que ela havia roubado dele, sua dignidade, seu controle, e talvez mais. Porque a vingança, quando cuidadosamente planejada, pode ser irresistivelmente doce. Ethan Carter jamais esqueceria aquele dia. O riso de Lila Montgomery ainda ecoava em sua cabeça como um tapa. As luzes coloridas da festa de aniversário brilhavam ao seu redor. Mas tudo parecia borrado, exceto pelo rosto zombeteiro de Lila. Você? Eu? Não seja ridículo, Ethan. A voz dela, suave e gélida, havia quebrado algo dentro dele. Os outros convidados acompanharam o riso dela, transformando-o em um espetáculo público. Ethan sentiu seu coração se partir e sua confiança se extinguir em um instante. Depois daquela humilhação, ele desapareceu. 2 anos de isolamento, autoaperfeiçoamento e silêncio. Ele havia mudado fisicamente, mais alto, mais confiante e com uma postura que impunha respeito. Mas não foi apenas uma transformação externa. Sua raiva se transformou em uma inteligência calculista e uma determinação gélida. Ele retornaria a esta cidade. E todos saberiam disso. Ethan Carter não era mais o garoto que era ridicularizado. Neste primeiro capítulo, o vemos chegar à sua cidade natal. As ruas parecem pequenas, rostos familiares passam. Mas ninguém consegue adivinhar o perigo silencioso que ele agora carrega. E Lila? Ela não sabe que o homem que ela considerava fraco e insignificante voltou para mudar tudo. O capítulo termina com este pensamento assustador de Ethan. Eles vão se lembrar do meu nome. E a Lila? Ela vai se arrepender do que fez comigo. 2 anos depois, Ethan Carter cruzou a porta de sua cidade natal. As ruas não haviam mudado muito. Os mesmos cafés, as mesmas vitrines, as mesmas risadas e conversas. Mas para ele, tudo parecia diferente. Ele não era mais o garoto tímido e desajeitado que havia sido humilhado. Seu olhar deslizou sobre a multidão no centro da cidade, e lá ele a viu. Lila Montgomery, sempre impecável, sorridente, cercada por seus amigos. Sua aura não havia perdido nada de seu charme, mas para Ethan, esse charme não passava de uma lembrança de sua lesão passada. Lila ainda não tinha percebido. Ethan sentiu um arrepio percorrer a espinha, a cena perfeita para observar a reação dela. Ele não precisava se apressar. Cada detalhe importava, sua aparência, sua atitude, sua voz. Tudo tinha que mostrar que ele não era mais o garoto frágil que ela havia humilhado. Ele se aproximou do café onde ela costumava se sentar depois do trabalho. Cada passo era calculado, cada gesto medido. Ele queria que ela o notasse, mas à sua maneira sutil e poderosa, não como antes. No momento em que seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Lila hesitou por um instante, um leve tremor de reconhecimento, mas Ethan desviou o olhar, como se nunca a tivesse conhecido. No entanto, ela sentiu aquela presença incomum, aquela nova aura. Ela ainda não sabia que aquele homem silencioso era o mesmo homem que ela um dia ridicularizara. Aquele primeiro contato visual marcou o início de um jogo perigoso. Ethan não estava lá para um pedido de desculpas ou um reencontro. Ele estava lá para cobrar, de forma inteligente e metódica. O capítulo termina com este pensamento interior de Ethan. 2 anos, tempo suficiente para preparar minha vingança. E agora tudo começa. Ethan não se precipitou. A paciência era agora sua melhor aliada.
Desde que retornara à cidade, ele passava os dias observando Lila discretamente, estudando seus hábitos, seus amigos, seu trajeto diário e até mesmo seus momentos de vulnerabilidade. Cada detalhe seria útil em sua vingança. Ele havia se inscrito em uma cafeteria perto do escritório dela, do outro lado da rua do prédio onde ela trabalhava. Todas as manhãs ele a via chegar, sempre impecável, sempre sorrindo. Sua arrogância e confiança naturais pareciam intactas. Mas Ethan sabia que por trás daquele sorriso havia falhas, hábitos que ele poderia explorar. Ele não era mais o garoto tímido e desajeitado que ela humilhara. Seus músculos e porte físico chamavam a atenção, mas não era para seduzir. Cada olhar que ele recebia era um lembrete silencioso da transformação que ele havia causado em si mesmo. Ele havia se tornado uma força que ela não conseguia ignorar. Um dia, enquanto conversava com um colega tomando café, Ethan notou um momento de hesitação em seus movimentos. Um detalhe sutil, ela mordia o lábio inferior quando estava estressada. Um sinal que ele anotou mentalmente. Ele começou a planejar os primeiros passos. Não era para humilhá-la brutalmente como ela havia feito com ele, mas para fazê-la sentir o mesmo medo e incerteza. Para colocá-la em uma posição em que ela não pudesse controlar a situação. No final do dia, ao sair do café, Ethan falou consigo mesmo em voz baixa. Cada detalhe conta. Cada erro que ela cometer será minha porta de entrada. E em breve, ela saberá quem eu realmente sou. Este capítulo mostra que Ethan não está agindo impulsivamente. Seu plano está tomando forma, metódico e silencioso, prenunciando um confronto iminente que será calculado e formidável. Ethan esperou pacientemente, mas sabia que era a hora de agir. Seu primeiro movimento seria sutil, fazer Lila sentir que não estava mais no controle nenhum confronto direto ainda. Apenas um arrepio de incerteza que começaria a corroer sua confiança. Ele soube que ela iria a um evento profissional, um evento onde Lila adorava brilhar, uma oportunidade perfeita. Ethan comprou uma roupa elegante, discreta, mas impactante. Ele não precisava ser extravagante, sua mera presença seria suficiente para chamar a atenção. Ao chegar ao evento, ele ficou parado em um canto, observando. Lila entrou radiante, cercada pelos colegas. Ela riu, comentou, cativou a plateia, até que seu olhar encontrou de Ethan. Pela primeira vez em 2 anos, ela o reconheceu completamente. Seu sorriso vacilou. Um momento de silêncio percorreu sua mente, um tremor desconfortável. Ethan não fez nenhum movimento, nenhuma aproximação, apenas, deixe sua aura falar por ele, sua postura ereta. Seu olhar penetrante e essa nova segurança foram suficientes para semear dúvidas na mente de Lila. Quem é esse homem? Mais tarde naquela noite, Ethan se aproximou o suficiente para que Lila o notasse de perto. Nenhuma palavra, apenas um olhar intenso. O contato visual criou uma sutil sensação de desconforto. Os sorrisos forçados de Lila revelavam sua confusão e nervosismo. Ela se perguntou se estava se lembrando dele corretamente, se havia mudado, ou se aquele era realmente Ethan. Este capítulo demonstra o poder do silêncio e da presença. Ethan ainda não atacou, mas está preparando o cenário. Lila começa a sentir a pressão de um poder que ela não exerce mais plenamente sobre ele. O capítulo termina com os pensamentos íntimos de Ethan. Só o suficiente para fazê-la duvidar. O que vem a seguir será ainda mais delicioso. Após sua primeira aparição no evento profissional, Ethan sabia que precisava agir com ainda mais delicadeza. Sua vingança não seria brutal, seria sutil, psicológica, como um veneno lento mas inevitável. Ele começou se interessando pelo ambiente ao redor de Lila. Seus colegas, seus amigos próximos, até mesmo algumas pessoas que ela considerava aliadas. Ethan sabia que se ela percebesse que ele podia influenciar seu ambiente, seu controle habitual vacilaria. Ele começou com pequenas intervenções, elogios discretos aqui, uma observação que sutilmente corrigia um projeto ali. Os colegas de Lila começaram a notar suas habilidades e carisma, muitas vezes em detrimento das iniciativas de Lila. Ela sentiu uma pressão estranha, como se alguém havia entrado em seu universo perfeitamente ordenado. Um dia, durante uma reunião importante, Ethan fez uma intervenção calculada. Ele propôs uma ideia inovadora, simples, mas eficaz. Lila, surpresa, viu-se na sombra de alguém que não conseguiu identificar imediatamente. Seus colegas começaram a lhe fazer perguntas, ouvindo-a com mais atenção do que ela gostaria. Lila sentiu o sangue gelar. Essa sensação de perda de controle, de dúvida, era estranha para ela. Não sabia quem era aquele homem, nem como ele havia se infiltrado em seu mundo tão sutilmente. E no entanto, ali estava ele, presente em cada decisão, em cada olhar, em cada sorriso. Ethan, por sua vez, observava cada reação, notando a menor hesitação,
o menor sinal de medo ou desconforto. Sua vingança estava apenas começando, e a primeira rachadura na confiança de Lila já estava aparecendo. O capítulo termina com o pensamento de Ethan. Ela está começando a entender que nem tudo está sob seu controle, e gosta ainda menos. Perfeito. Ethan sabia que para sua vingança ser perfeita, ele tinha que forçar Lila a confrontá-lo, mas sem parecer um ataque direto. Cada movimento tinha que ser calculado, cada encontro cuidadosamente orquestrado. Ele passou a cruzar o seu caminho com mais frequência, no café onde ela almoçava, nos corredores do seu escritório, até mesmo nos seus passeios pela cidade. Cada aparição era curto mas memorável, um tremor desconfortável, um lembrete de que ele estava lá e conhecia o mundo dela melhor do que ela pensava. Durante o almoço com os colegas, Lila notou Ethan do lado de fora, observando-a calmamente. Sentiu o coração disparar. Desta vez, ele a sentiu levemente, quase imperceptivelmente. Mas para ela, esse simples gesto foi suficiente para criar uma profunda sensação de desconforto. Ela não conseguia ignorar a presença dele e não sabia como reagir. Ethan também começou a semear pequenas sementes de incerteza, elogios sutis aos colegas de Lila que minavam sua credibilidade, informações que ele insinuava justamente para que ela perdesse o controle nas reuniões. Lila se sentia cada vez mais frustrada, incapaz de entender como aquele estranho parecia antecipar cada um dos seus movimentos. Este capítulo marca uma reviravolta. O medo e o desconforto tomam conta da confiança de Lila. Ethan ainda não revelou sua identidade, mas seu plano está avançando. Ele joga no poder da dúvida e da percepção, e Lila agora é presa em um jogo cujas regras ela não conhece. O capítulo termina com o pensamento de Ethan. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso. Tudo serve para prepará-la para o momento em que ela finalmente entenderá quem eu sou. E nesse dia, ela se arrependerá de tudo. Até então Ethan operava nas sombras, explorando as dúvidas e incertezas de Lila. Mas ele sabia que a próxima fase exigia uma revelação sutil de sua identidade. Ainda não é um confronto completo, mas o suficiente para ela começar a sentir a profundidade de sua transformação. Certa noite, em um evento beneficente que Lila estava organizando, Ethan entrou. Ele não precisava ser ostentoso, sua presença e aura naturais bastavam. Lila, ao chegar, sentiu o coração afundar ao encontrar seus olhos. Desta vez, ele não desviou o olhar. O choque a tomou. As feições familiares do seu antigo colega de classe, o garoto que ela havia humilhado, ainda estavam lá, mas transformadas por 2 anos de disciplina e maturidade. Lila lentamente percebeu, era ele. Ethan se aproximou dela com calma e controle. Sem insultos, sem repreensões. Apenas um sorriso comedido, frio e seguro. Boa noite, Lila, ele disse em voz baixa, carregada daquela mistura de charme e ameaça silenciosa. A sala pareceu desaparecer ao redor deles. Todos os olhos viam apenas a tensão palpável entre eles. Lila sentiu seu mundo girar. O garoto que ela considerara fraco e ridículo havia se tornado um homem capaz de fazê-la perder tudo, sem mais uma palavra. Ethan não revelou apenas sua identidade. Ele começou a mostrar a ela, por meio de suas ações, sua inteligência e domínio da situação. Cada palavra era calculada, cada sorriso, uma lâmina invisível. Lila agora estava ciente de que o jogo tinha acabado de mudar, e que o garoto que ela havia humilhado não era mais uma presa fácil. O capítulo termina com o pensamento de Ethan. Agora que ela sabe quem eu sou, o jogo de verdade pode começar. E desta vez, ela sentirá exatamente o que eu senti. Agora que Lila sabia quem ele era, Ethan deu o primeiro passo direto em sua vingança. Não se tratava ainda de uma humilhação pública, mas de uma manobra para fazê-la sentir que não estava mais no controle. Ele sabia que Lila gostava que tudo ao seu redor fosse perfeito e que sua reputação fosse impecável. Então, ele começou a interferir nos momentos em que ela se considerava intocável. Uma apresentação importante no trabalho, um jantar com clientes prestigiados. Onde quer que ela achasse que reinava suprema, Ethan estava por perto, com sutileza e precisão. Em uma reunião crucial, Ethan interveio com uma ideia que contrariou habilmente uma das sugestões de Lila. Não agressiva, não zombeteira, mas eficaz e convincente, seus colegas foram imediatamente seduzidos pela solução, e Lila sentiu um arrepio de pânico. Sua posição, sua confiança e sua autoridade estavam sendo questionadas na frente de todos. Após a reunião, Lila tentou esconder sua frustração, mas Ethan lhe deu um sorriso gelado, quase imperceptível, que dizia tudo. Estou aqui. E você sabe disso. Mais tarde, ele a encontrou em um café, onde ela costumava almoçar sozinha para pensar e planejar seus dias. Ethan sentou-se em uma mesa próxima, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença.
Nenhuma palavra foi trocada, apenas aquele olhar penetrante. Lila, incapaz de se concentrar, sentiu o desconforto crescendo dentro dela. Pela primeira vez, ela entendeu que Ethan poderia tirar a vida dela a qualquer momento, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Este capítulo mostra que a vingança de Ethan está se tornando tangível. Lila começa a sentir medo, incerteza e perda de controle, exatamente o que ele vivenciou há 2 anos. O capítulo termina com os pensamentos íntimos de Ethan. Cada emoção que ela sente é uma vitória silenciosa. E isso é só o começo. Após semanas de manipulação sutil, Ethan sabia que havia chegado a hora do confronto que marcaria Lila para sempre. Ele havia orquestrado cuidadosamente cada detalhe. Suas aparições, suas intervenções e a maneira como havia minado a confiança dela. Tudo estava pronto para que a verdade e o poder de sua transformação viessem à tona. Na noite de uma gala beneficente, onde Lila deveria brilhar e impressionar todos os convidados, Ethan fez sua entrada. Mas, desta vez, ele não ficou em segundo plano. Sua presença imponente e confiança imediata capturaram a atenção de todos. Lila sentiu um arrepio de ansiedade. Ele não era mais o garoto que ela havia humilhado, mas um homem poderoso, elegante e intimidante. Ethan se aproximou dela calmamente com um rosto impassível. Boa noite, Lila. Acho que você se lembra de mim. Sua voz suave, porém cortante, ecoou em sua mente. Os convidados, testemunhas daquele momento tenso, começaram a notar a tensão entre eles. Lila sentiu as bochechas esquentarem, o coração bater mais rápido. Ela estava presa. Ethan não precisou dizer mais nada. Seu olhar e sua aura foram suficientes para mostrar o controle que ele agora tinha sobre ela. Então, sutilmente ele revelou uma verdade que ela jamais suspeitara. Ele não retornará apenas fisicamente mudado. Ele havia trabalhado, aprendido, construído sua carreira e adquirido um poder silencioso, porém inegável, nos círculos que ela admirava. Os murmúrios dos convidados ao redor começaram a confirmar o que ela não ousava acreditar. Lila se sentia impotente, humilhada, mas fascinada pela transformação do homem que um dia ridicularizara. Ethan não só havia preparado sua vingança, como também. Ele fez isso com elegância e inteligência, deixando Lila sozinha para enfrentar seus próprios erros e sua vaidade do passado. O capítulo termina com os pensamentos íntimos de Ethan. Ela agora vê quem eu sou. Ela entende o que perdeu, e o que deveria ter respeitado. A lição finalmente está completa. A festa estava a todo vapor, mas para Lila, o mundo parecia ter se reduzido a Ethan. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra dele testemunhava sua transformação e o poder que ela jamais suspeitara. Ela foi tomada por uma mistura de medo, admiração e arrependimento. Ethan se aproximou dela uma última vez calmamente, sem arrogância, mas com uma autoridade que impunha respeito. Você se lembra de mim, Lila? Ele perguntou suavemente, deixando suas palavras pairarem no ar. Ela assentiu, incapaz de falar. As lembranças daquela noite humilhante na escola voltaram à tona, e pela primeira vez ela entendeu o que a verdadeira humilhação significa. Não ridículo público, mas perda de controle, a sensação de impotência diante de alguém que ela havia subestimado. Ethan sorriu levemente, mas não cruelmente. Sua vingança não foi um ato violento ou cruel. Foi perfeito em sua sutileza. Ele mostrou a Lila que toda ação tinha consequências e que o poder podia mudar de mão silenciosa e elegantemente. Então ele se virou e saiu da sala, deixando Lila sozinha entre os convidados, abalada e transformada pela percepção do próprio erro. Ela havia perdido o controle, a superioridade, e fora confrontada pela força silenciosa daquele que a havia humilhado. Lá fora, Ethan respirou fundo. 2 anos de paciência, trabalho duro, estratégia e preparação haviam valido a pena. Ele não apenas havia se vingado da humilhação do passado, como também provou que ele nunca foi fraco, e esse respeito sempre teve que ser conquistado. O capítulo termina com este pensamento de Ethan. A vingança perfeita não é aquela que destrói, mas aquela que transforma. E eu finalmente estou livre.